As crianças de hoje adoram luxo, têm maus modos, desprezo pela autoridade, mostram desrespeito pelos mais velhos e adoram conversar em vez de trabalhar. Essa frase poderia ser relacionada à geração Z, mas na verdade ela tem 2.500 anos e é atribuída ao filósofo Sócrates, se referindo à nova geração com desânimo e revolta. É claro que essa crítica não é a única, esse tipo de pensamento aparece em todo momento durante toda a história. Não importa o âmbito social ou cultural, sempre que existir um choque de gerações, a crítica ao novo aparece, e isso pode ser explicado pelo efeito do passado dourado, presente em qualquer geração, uma romantização exagerada que acaba nublando as memórias, excluindo os problemas e enaltecendo toda e qualquer boa memória. Isso é bem natural, na verdade, afinal, todos somos humanos, e a adolescência e a infância são as épocas responsáveis por moldar toda a nossa vida adulta. Esse efeito já foi discutido em vários lugares, em peças, livros, filmes, mas uma das que eu mais gosto, pessoalmente, a minha preferida, é na música Como os Nossos Pais, cantada pela brasileira Elis Regina, que foi composta pelo Belchior, dois dos maiores artistas brasileiros. Elis nasceu no Rio Grande do Sul, em 1945. Belchior nasceu no Ceará, em 46. Eles tinham, respectivamente, 19 e 18 anos quando os militares subiram ao poder. Viveram boa parte da sua vida adulta perante a ditadura militar, e é claro que a música pode ser vista como uma obra de rejeição ao regime. Porém, em suas linhas, o texto expressa outras análises, mais até literais que a primeira. Uma crítica à rejeição do novo, não o partido, mas sim o efeito da idealização do passado. Belchior explicou que a música surgiu de uma vontade explícita e direta de criar uma obra ácida, amarga e reflexiva, e que ultrapassasse o mero conflito de gerações, que ao mesmo tempo fosse íntima e pessoal. Belchior conseguiu criar uma obra-prima que Elis Regina a deu vida. Você me pergunta pela minha paixão. O mais engraçado é que nos comentários da música no YouTube podemos ver isso de forma clara. De 5 a cada 10 comentários são saudosistas com aqueles artistas e comentam que nunca mais vão existir outros como aqueles, mesmo que a letra da música sendo totalmente clara em criticar esse pensamento. É incrível. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Galera, só passando um recado aqui no meio do vídeo, é só pedir para vocês se inscreverem. Eu quero chegar a 100 inscritos até o final do ano, e nem é 1000, cara, é só 100. Então se vocês puderem me ajudar, vou ficar muito agradecido. Porém, a idealização do passado não fica só nas gerações anteriores. As novas também sentem isso, mas de forma diferente. E isso é explicado pelo efeito da juventude, que no ponto de vista psicológico é marcado por um idealismo elevado. Como diz o filósofo Renan dos Santos: quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Outras características, como uma grande necessidade em se diferenciar dos pais, e isso é muito presente na música do Belchior. É tudo que aparece no título, como os nossos pais. Outra característica disso é a pouca percepção dos riscos. O estudo do psicólogo Lawrence Steinberg, especialista em neurodesenvolvimento, que foi publicado em 2014, mostra que essa assimetria entre a emoção e o controle é a base da impulsividade típica da adolescência. E isso é bem natural. Ter controle sem experiência é impossível. É normal que você tenha que passar primeiro pelos problemas para saber lidar com eles depois. Você só vai saber o que é perder alguém quando você perder alguém e enfrentar todo aquele luto. Essas experiências, positivas ou negativas, moldam o indivíduo. Bem, mas até agora só falamos de crianças e adolescentes, e esse choque de gerações é bem comum e bem antigo. Só que a geração Z não é de crianças, só alguns são adolescentes. Ela se inicia em 96 até 2010. Boa parte da geração Z tem quase 30, mas mesmo assim existe uma percepção geral de que essa é a pior geração da história. O poeta grego Hesíodo, do século VII a.C., tem em uma das suas citações
uma que mais se destaca. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. Agora me diga, qual é a diferença dessa citação de 2.700 anos para todas essas notícias? É bem notável que existe um exagero e que não é só corroborado por essas citações, de que esse pensamento é recorrente, mas de várias outras manchetes do ano 2000, década de 90, 80, 70. Todas as gerações novas vão emanar para a mais antiga essa sensação de decadência. E não sou eu que estou falando isso. O John Protzko, pesquisador do Departamento de Psicologia e Ciências do Cérebro da Universidade de Califórnia, fez uma análise ampla e longa sobre a rejeição das gerações anteriores sobre a nova. A pesquisa do John demonstrou que os adultos tendem a ver a juventude atual como inferior à sua própria geração em inteligência, valores e na moralidade. A geração Z também pode ser chamada de Centennial ou de nativos digitais. E o que caracteriza o grupo é a contínua atividade digital e que é presente em tudo, desde a sua forma em gastar até a sua forma de estudar. Para muitas marcas, essa é a geração mais exigente em relação ao seu consumo. O produto não tem que parecer apenas bom, ele tem que se alinhar de alguma forma com as pautas presentes na atualidade. Por exemplo, causas ambientais ou sociais. A marca, ela tem que fazer o mundo melhor de alguma forma. Mas como tudo na publicidade, ela não precisa ser, ela só precisa parecer. Mesmo que os fornecedores de soja do McDonald's tenham sido ligados a desmatamento ilegal, a McDonald's se alinham com as causas ambientais, parando de usar canudos de plástico. Outro bom exemplo disso é da Amazon, que ao mesmo tempo que pagava 2 milhões de multa por alegações de trabalho escravo, comemorava em suas lojas virtuais promoções para o Dia do Trabalhador. Vários outros temas são característicos da geração Z. A busca por propósito, a hiperconectividade, consciência social e a igualdade. Pessoalmente, eu discordo dessas definições. Primeiro, que é uma análise bem ocidental. E mesmo no Ocidente, os costumes, religiões e cultura mudam muito de país para país. Quando você fala em igualdade, isso representa uma coisa no Brasil, mas diferente no Irã. Então, em alguns pontos, não são tão universais como parecem. Mas uma coisa é bem comum em todos esses casos: o ciclo de gerações. Um bom exemplo desse ciclo de gerações é o punk. O punk nasceu em dois lugares diferentes, Estados Unidos e Inglaterra. À primeira vista pode parecer que os países são bem similares, mas na época nem tanto. O fim da década de 60, os dois países viviam experiências desniveladas. Apesar dos dois terem vencido a Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra inglês foi bem mais complicado que o americano. Enquanto os Estados Unidos crescia 4% ao ano, a Inglaterra estava em crise e em 10 anos o Reino Unido perdeu 4 posições no ranking da economia mundial. Isso gerou desemprego, pobreza e violência, além do aumento da disparidade econômica entre as classes sociais. Esse cenário gerou uma revolta gigantesca entre os jovens. Isso ferveu o país em manifestações e indignações. Enquanto o punk americano se formou em um lugar mais tranquilo, apesar das suas exceções, o punk inglês foi criado à base de protestos, crises e desilusão. E dá pra ver pelas bandas como The Clash, que era comunista e carregava um clima político bem mais acentuado que as maiorias das bandas americanas. E não foi a única. Sex Pistols, uma banda também britânica, transmitiu uma mensagem de contracultura e antimonarquista. Agora imagine que você tenha nascido no ano 1890, em uma geração que pariu Einstein, Picasso, Santos Dumont e Marie Curie. Você passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra Mundial, viu os fascistas tomarem o poder, os nazistas perderem a guerra, viu as bombas de Hiroshima, Nagasaki, viu 4 impérios caírem e a Europa mudando completamente diversas vezes. E agora, em 1970, com 90 anos de idade, você caminha pelas ruas de Londres e observa sem entender nada 5 jovens de moicano e roupa preta, cantando coisas inaudíveis sobre drogas, revolta e automutilação, enquanto confiam plenamente na ideia de que eles vão mudar o mundo. O que você acharia disso? Então é claro que
que o punk no seu início foi visto como um movimento de delinquentes e bandidos que representavam uma geração degenerada e perdida. Para John Protzko, o julgamento quase sempre será negativo e é natural. Boa parte disso é da sensação constante de que as gerações mais novas têm mudança e o idealismo exagerado de que podem mudar tudo, o que por sua vez explica o motivo de por que as gerações anteriores sempre enxergam as mais novas como mais incapacitadas e observam o seu passado como dourado e o presente com descrença. Porque de certa forma eles também eram assim. E essa vontade e certeza de que poderiam moldar o futuro era muito presente em sua juventude. Mas mesmo assim, 50 anos depois disso, hoje o punk é visto com saudosismo e de certa forma virou pop, enquanto o rap e o funk carregam hoje para muita gente uma imagem de um estilo musical inferior. Mas com certeza, como tudo no mundo, ele será lembrado com nostalgia no futuro. E isso é o ponto central da música, como os nossos pais. Você me pergunta pela minha paixão,